roteiro 6 da escritura dos evangelhos, né? Dos evangelistas, na verdade. Então, vocês já devem ter ouvido falar da... A gente já passou pelo cristianismo, a semana passada a gente conversava sobre os apóstolos. Foi a semana passada? Acho que foi. Foi. A gente conversava sobre os apóstolos, a gente começou a entender um pouquinho quem são aqueles 12 escolhidos. Depois a gente vai falar um pouquinho dos 70 discípulos, que são, na verdade, aqueles precursores que vieram com Cristo para dar notícia de Jesus, para dar notícia do cristianismo, e a gente já entendeu que ninguém vem para uma tarefa dessa magnitude sozinho. Ele vem sempre com seu corpo de auxiliares, de trabalhadores diretos, que vão com ele. É claro que não são espíritos da mesma dimensão espiritual, porque Jesus é o guia e modelo, mas são colaboradores, né? Então, a gente vai estudar hoje um pouco o trabalho maravilhoso destes que vieram, alguns junto com Jesus, outros depois um pouco, mas que vieram documentar a história do Cristo. Porque se talvez não tivesse sido eles, essa história talvez tivesse se perdido. Porque as tradições orais daquele tempo, naquela época, é que a história do Evangelho ela era contada de geração em geração, de boca em boca. Você contava uns aos outros. O pai contava para o filho, que contava para o filho, que contava para o irmão, e saía, até porque havia pouca condição de você documentar essa história. Não tinha livros, não tinha nada disso. Então, essa tradição oral era por aí. Mas estes evangelistas, que a gente vai estudar um pouco quem foram esses evangelistas que narraram a vida, a obra, a crucificação de Jesus, eles deixaram para a humanidade este legado. Então, hoje, quando a gente ouve falar de evangelho, a gente já sabe que é uma palavra que quer dizer boa nova, uma boa notícia, que dá uma conotação de alegria. Alegrai-vos. Nós trazemos uma boa nova. A vida de Jesus, a notícia do reino de Deus. A notícia de que nós não estamos sós. Então, até hoje, quando a gente recebe uma mensagem de esperança, uma mensagem consoladora, a gente se alegra. Não é? Quando a gente amanhece o dia assim, meio macambúzio, para usar uma expressão diferente, meio surumbático, meio derrubado, meio caído, né? A gente fica assim meio triste, meio preguiçoso, sem querer se levantar da cama, sem querer sair de casa, sem querer enfrentar os desafios que a vida tem lá fora. A gente se fortalece quando a gente recebe uma mensagem de esperança, de paz, de alegria e de contentamento. É uma boa nova, é uma boa notícia para alegrar os nossos corações, para dizer, levanta-te, tu que dormes, desperta de onde estás e vai, porque isso também vai passar, não é? Então, essa boa nova é a notícia do Cristo, é a notícia da esperança, é a presença dele entre nós, traçando esse roteiro. E estes evangelistas são essas almas que se incumbiram de relatar isso que foi dito, né? Então, o Novo Testamento, que é como a gente chama, ele é composto dos evangelhos, que são, a gente vai ver aqui, são os 4 evangelhos, os 4 evangelistas, né? Os Atos dos Apóstolos, que foi é um livro histórico que narra um pouco a trajetória dos apóstolos após o Cristo. O que é que eles fizeram, como é que eles agiram, por onde eles andaram.
é um livro chamado Atos dos Apóstolos. As epístolas, que a gente já viu um pouco isso, que são as cartas que foram escritas por Paulo, por Tiago, por Pedro, que são cartas que foram escritas para as comunidades que se formavam. E o Apocalipse de João, que é um último livro do Novo Testamento, que faz uma trajetória, digamos assim, profética. Ele faz revelações, ele faz previsões do que viria a acontecer. Né? Do ponto de vista do próprio Jesus de Nazaré, ele nada escreveu. Ele não foi um espírito que passou aqui e deixou uma obra escrita. Ele não fez isso. A sua vida foi narrada pelos evangelistas. Né? Então, vamos lá. O Evangelho, a Boa Nova, é a base doutrinária do cristianismo. É isso que a gente estava dizendo. Ele fala dos aspectos da biografia terrena de Jesus, o personagem histórico Jesus de Nazaré e os seus principais ensinamentos de caráter moral, que, em última análise, a gente aprende e entende que tudo que o Cristo fez foi nos traçar um roteiro de transformação moral. Foi isso que Jesus fez. Ele nos traçou um roteiro de só. Tudo bem, tudo que vocês entenderam e aprenderam até aqui está tudo certo, mas eu vou traçar aqui agora um roteiro moral para vocês caminharem com isso o resto das suas existências de espírito. Né? Por isso que ele vem para dividir a história ao meio, quando ele nos revela uma lei de amor e diz que a gente vai ter que caminhar por aqui. Porque quem quiser chegar a Deus, ele é o roteiro, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não é? Fala do seu nascimento, de sua vida, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição. As palavras de Jesus foram disseminadas ao longo dos caminhos, transmitidas de boca em boca e transcritas apenas após a sua morte. Essa história. Até tem uma igreja aí que fala, a igreja do Santo Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Se eu não me engano, é o nome dessa igreja. Os mormons. E você vê os mormons andando de duplas pelo mundo. São missionários. Na verdade, eles tentam reinaugurar uma tradição milenar dos que transmitiam a palavra do Cristo de boca em boca. Se a gente for observar os cristãos primitivos, era assim que eles faziam. Tanto é que eles eram chamados de quê? Os homens do caminho, porque eles caminhavam e levavam a boa nova de casa em casa. Assim foi que Ananias, aquele personagem da vida do apóstolo Paulo, da vida de Abigail, a grande amada do apóstolo Paulo, chegou à casa de Abigail para trazer notícias da boa nova. Então, Abigail era um homem do caminho. Era parecido com esses mormons que caminham, batem na porta das casas e oferecem a palavra, digamos assim. Dão notícias da boa nova. Então, imagine naquele tempo as pessoas vivendo sem esperança, dominadas sob o jugo romano, sob as direções, muitas vezes, duras do governo de Herodes, aquela situação do governador da Palestina. Pessoas que viviam do campo, do seu trabalho, de ordenhar uma vaca, de tirar leite de uma cabra, de plantar alguma coisa para comer. A vida muito básica, uma vida de economia de subsistência, como a gente pode dizer. Então, essas pessoas não tinham muita esperança. Será o amanhã. Claro que tinham aquelas religiões mais antigas, que a gente já estudou, o culto aos deuses. Ah, precisa chover, então eu vou orar ao Deus da chuva. Ah, precisa parar de fazer sol, eu vou orar ao Deus do sol. Então, tem uma série de tradições, mas eles não tinham essa esperança. Então, quando a notícia começou a se espalhar naquele reino, naquela região, as pessoas batiam de porta em porta e diziam: olha, chegou o Messias, que foi previsto pelas Escrituras.
Porque os profetas que vieram antes de Jesus já diziam: virá o Salvador, o Redentor dessa região. Então, quando chega a notícia, batia na porta da sua casa. Ele chegou. Ele está aí. Então, ele começava a dar notícia dos seus feitos. Que é como a gente estudou, que junto com ele veio José, veio Maria, que tiveram o filho Jesus. Junto com ele veio João Batista, o precursor, o que vinha antes, para anunciar a chegada dele. Como eu citei aqui nas semanas passadas, que eu disse, é como aquele circo que chega no interior. Antes do circo chegar, vai um carro de som anunciando na cidade. Olhe, para a semana, o circo, não sei o quê. Claro que, guardadas as devidas proporções, não se trata de um circo, se trata de Jesus. Mas João Batista era esse anunciador que dava notícias da boa nova que estava chegando. Aquele que virá após mim vai trazer a luz para a humanidade. Então, João Batista batizava, pregava o evangelho, dando notícias da chegada de Jesus. Então, quando Jesus vem, ele transforma a humanidade. Ele é essa boa notícia, ele é essa boa nova. E a sua tradição de vida mostra o caminho que a gente deve seguir, não é? Então, era falado de boca em boca, algumas pessoas anotavam poucas coisas, mas depois é que passavam de um para outro. Deixa eu copiar. Aí alguém copiava aquelas coisas e saía seguindo, né? Eu não sei se vocês lembram, mas o evangelho que Saulo recebeu, ele recebeu de Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei, já aposentado, que se retirou para os campos, para o deserto, para orar, e que nas perturbações de Saulo e de Gamaliel, porque eles achavam que tudo que sabiam era ainda incompleto, que ainda faltava uma chave para eles entenderem completamente Deus, e a chave era o Cristo, era o Evangelho, era a Boa Nova. Gamaliel foi quem passou esses escritos para Paulo, ou Saulo, que eram os escritos de Levi, que a gente vai ver aqui, as escrituras de Levi. A gente vai ver que Levi é Mateus, o evangelista é Mateus. Né? Então, essa tradição escrita era que era passada, era a fila. Né? Você já sabe de tudo isso aí. Muita gente sabia as escrituras do Velho Testamento decorada. Por isso que tem aquela tradição de você ver os evangélicos, aquela coisa toda, que falam decorando as escrituras. A gente não vê isso. Sabe por que era decorado? Porque era assim. As pessoas decoravam o que estava escrito, porque não tinha livro para estar estudando. Então, você tinha que memorizar toda aquela informação, até para poder passar. Então, tudo isso faz parte de uma tradição cultural que existia naquela época. Então, Saulo recebeu de Gamaliel uma cópia dessas escrituras originais de que alguém escrevia, relatava tudo aquilo que ia acontecendo. Jesus chegou em Gadara e chegou lá e expulsou os endemoniados de Gadara. Ou seja, aquele processo da obsessão. Jesus curou o leproso, Jesus falou com a mulher adúltera. Todas essas passagens, as pessoas que testemunhavam aquilo anotavam e iam escrevendo as coisas que ele falava e que ele dizia e que ele fazia. Não é? Então, assim nasceram as tradições da escritura dos evangelhos, né? Vamos falar um pouquinho aqui para a gente entender como é que essa literatura que a gente tem acesso hoje, ela está organizada. Vocês já ouviram falar da Bíblia Sagrada, não já? Então, pronto. Por certo, todos nós já estudamos muito por ela, ao longo de nossas diversas existências, né? Então, a Bíblia Sagrada, como é chamada, ela tem dois grandes conjuntos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho ou Antigo Testamento ele é composto de 39 livros, 39 volumes de livros.
sendo 5 livros de Moisés, chamado Pentateuco, 12 livros que são ditos livros históricos, que a gente vai ver aqui quais são, 5 livros classificados como poéticos e 17 livros classificados como proféticos. E nesses 17 livros dos profetas, você ainda tem uma subclassificação dos profetas maiores, que escreveram obras maiores, e profetas menores, que escreveram obras menores. Né? Esse é o Antigo Testamento. O Novo Testamento são 27 livros. Então, a coleção completa da Bíblia ela é composta de 66 livros, sendo 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento é composto de 4 evangelistas, que é o que a gente vai estudar hoje, quem são os 4 evangelistas que escreveram os 4 evangelhos. Um livro histórico, que a gente citou aqui, que é o Atos dos Apóstolos, né? 21 cartas ou epístolas e um livro de revelação, que é o Apocalipse. Ok? Então, isto é a compilação desta obra chamada Bíblia Sagrada. Tá certo? Então, vamos em frente. Essa Bíblia Sagrada, só para a gente registrar, o Velho Testamento tem os 5 livros do Pentateuco, que são esses que estão sendo ditos aqui. A Gênese, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes livros são atribuídos ao Pentateuco de Moisés. Isso aqui é o profeta Moisés, aquele que veio para libertar os hebreus do domínio egípcio, mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo, aquele que a gente estudou, que tem aquela sua genealogia de Abraão, de Davi, de Jacó, Moisés, não é? A gente vê essa genealogia e ele escreveu esses livros. E depois de Moisés, até Cristo, vieram outros profetas e outros livros. Os livros classificados como históricos: Josué, Juízes, Rute, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, Crônicas 1 e 2, Esdras, Neemias e Esté. São obras que vieram e que compõem a coletânea do Velho Testamento, o Antigo Testamento. Os livros de poesias, o famoso Salmos, é um livro de poesias. O livro de Jó, os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São livros que compõem o Velho Testamento, classificados como livros poéticos. E, por fim, esses livros dos profetas, maiores e menores. Os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses livros, se você vai ver por aí os evangelistas, eles decoram, eles estudam essas escrituras. Porque, como eu disse, era a tradição antiga de você conhecer a lei. Os doutores da lei eram especialistas na interpretação dessas informações. Então, quando veio Jesus, a segunda revelação, ele veio em cima da informação já trazida pelo Velho Testamento. Se você observar algumas passagens do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos e João, que a gente vai estudar aqui nos evangelistas, Jesus disse muitas vezes: eu não vim para destruir a lei, ouvistes o que foi dito. Ou seja, o que é que Jesus dizia? Jesus dizia: olha, eu estou aqui complementando uma informação. Ouvistes o que foi dito.
O que foi dito quando? Antes dele, por Moisés e pelos outros livros que compõem o Velho Testamento. Estes livros aqui a gente estudou e viu que esses livros foram escritos mais ou menos de 1300 antes de Cristo a mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Aí você diz, então, entre 500 anos antes de Cristo ao Cristo, houve uma parada da produção dos missionários de Deus, do Cristo? Não. Nessa época vieram os filósofos, vieram algumas escolas religiosas, como o budismo, como Sócrates, Aristóteles, Platão, vieram nessa época, porque era o pensamento divino, digamos assim, do Cristo de amor, que era espalhado por outras escolas, por outros caminhos. E também dava tempo das pessoas consolidarem todas aquelas informações, preparando o advento da chegada do Cristo. Entenderam? Então, quando Jesus vem, ele já vem com uma terra fértil, já plantada, a informação de um Deus único. A gente viu que antes de Moisés, os credos religiosos que tinham, as manifestações dos cultos tribais, das tribos, as manifestações hinduísta, as manifestações dos hebreus, eram manifestações, na sua grande maioria, politeístas. Acreditavam em múltiplos deuses. Quando vem Moisés, com o seu Pentateuco, ele vem dizer: Deus único, amarás o Senhor teu Deus, o primeiro mandamento. Moisés nos traz os 10 mandamentos, que até hoje é a base do direito. Né? Então, ele traz a lei de justiça. O que é que o homem deve fazer? O que é a base da justiça do direito? O decálogo, os 10 mandamentos, que está dito lá: não matarás, não furtarás, não desejarás a mulher do próximo, não cometerás adultério. Ele tem lá um código de justiça, do bom proceder daquela época. Né? Então, aquela ali era a lei trazida por Deus, digamos assim, né? Revelada por Moisés no Monte Tabor. Essa é que é a tradição da história. Então, Moisés cria uma cultura para todo aquele povo de dizer que o Deus é único, que você não adorará deuses estrangeiros. É um mandamento. Ou seja, você não pode estar adorando outros deuses. Porque a tradição nossa era adorar o Deus não sei o quê, que era manifestado por um bicho. Então, você tinha toda uma cultura que você, digamos assim, diluía aquele sentimento que você deveria ter entre você e o Pai. Não é? Então, Moisés cria essa cultura do Deus único. Então, em cima da informação do Deus único, vem Jesus com a sua pedagogia do amor. Quando ele diz: toda lei e os profetas eu resumirei dizendo: amarás o Senhor teu Deus com toda a força do teu espírito, com toda a tua alma. E amarás ao próximo como a si mesmo. Toda lei e os profetas eu resumo dessa forma. Até hoje eu queria saber. É uma passagem de Jesus que me trazer a paz, mas a espada. Estaria dentro desse contexto? Essa parte, Carlos Henrique, a gente comentou bastante a semana passada. Sabe por quê? Mas é interessantíssima essa sua pergunta. Porque essa passagem, ela foi dita com essa questão que a gente interpreta como uma falsa moral, que eu não vim trazer a paz, mas trazer a espada. Vim fazer pai brigar com o filho, esposa brigar com o esposo. Né? Essa parte, eu creio que isso está no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que foi exatamente na hora que Jesus chamou o seu colégio apostolar e disse para os seus apóstolos que eles sairiam a pregar. E na hora que eles saíssem para pregar,
ele veio trazer, digamos assim, essa sacudida no mundo, não é? Porque você imagine uma coletividade, uma região, um povo acostumado com determinadas leis, determinada cultura, determinados princípios. Imagine algumas pessoas se sensibilizarem pela notícia da Boa Nova, porque não foi todo mundo. Até hoje não é todo mundo. Até hoje a gente discute nas nossas casas, nas nossas famílias, por causa do Cristo. Até hoje nós discutimos essas coisas. Não é? Então, quando Jesus foi orientar os apóstolos, ele deu um tratado, ele deu um roteiro para que os apóstolos saíssem a pregar. Ele chega para ele e diz, quando você entrar numa casa, diga bom dia. Se ninguém responder, deixe aquela paz para as pessoas, mas leve a paz com você. Se você chegar numa casa e não te tratarem bem, bata seus pés. Porque eu te digo que terá mais rigor com Sodoma e Gomorra, menos rigor do que Sodoma e Gomorra, do que com aqueles que renegaram a sua palavra. Ou seja, Jesus estava preparando o seu colégio apostolado do que é que eles iriam encontrar. Vocês serão apedrejados, serão açoitados, serão recriminados. Vocês encontrarão dificuldade, porque eles estavam trazendo uma palavra que, de alguma forma, revolucionava o pensamento, o proceder de muitas pessoas. Aí foi quando ele disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Não no sentido da guerra, mas no sentido da revolução das ideias, da luta pela transformação moral. Isso está dentro de um contexto de Cristo preparar os seus apóstolos, que apóstolo é uma palavra que quer dizer escolhido, para saírem pregando. Tanto é, Henrique, que os 12 apóstolos dos Cristo, os 12 não, os 13, porque teve Matias, que entrou no lugar de Judas. Os 13 foram mortos de forma violenta, crucificados, açoitados, mortos, decepados, de todo jeito. Ou seja, o Cristo preparar aquele pessoal para poder entrar e transformar a humanidade. Então, foi uma preparação espiritual do que aquelas almas iriam enfrentar quando estivessem pregando a palavra do Cristo. Depois você dê uma olhadinha no vídeo que tem da semana passada. Depois eu te mostro do vídeo da semana passada e o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus digamos assim, é o encaminhamento. Jesus conversa com os apóstolos e diz, olha, vocês vão fazer o seguinte. Aí sai relatando tudo isso. Entendeu? Essa aqui é a história. Ok, gente? Então, o Novo Testamento são esses evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro dos Atos dos Apóstolos, as cartas, que a gente já comentou a semana passada, Romano, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. E mais as cartas aos Hebreus, de Tiago, de Pedro, de João e Judas. E, no final, o livro profético do Apocalipse. Ok, gente? Então, essa coleção é chamada Bíblia Sagrada. 66 livros, 39 livros do Velho Testamento, 27 livros do Novo Testamento. Bom, isso é um pouquinho que a gente falou daquela linha do tempo, né, entre Moisés e o Cristo. Várias personalidades passaram, né? E aí, como eu estava dizendo aqui, Sócrates veio mais ou menos 470 anos antes de Cristo. Está aqui, Platão, 428 anos antes de Cristo. Aristóteles, 384 anos antes de Cristo. Um discípulo do outro, né? Platão, discípulo de Sócrates, Aristóteles, discípulo de Platão. Então, vai todo um aprendendo com o outro, né? E todos eles revelando a lei de amor. Tanto é que, uma vez, Chico Xavier revelou 3 ministros do Cristo. Um deles era Sócrates, ministro do Cristo.
3. Buda, Sócrates e Zoroastro. 3 ministros, espíritos que colaboravam com o ministério direto do Cristo. Então, vocês imaginam a cabeça moral, a capacidade moral dessas almas que vêm para iluminar o planeta. Vem com a tarefa de iluminar o planeta. Então, daí a gente abrir a nossa cabeça para não estar pensando, só quem vai iluminar o planeta é quem é religioso. Nem sempre. Tem aqui um filósofo, pode ter um cientista na medicina, sei lá onde, um artista que possa... Porque a mensagem do Cristo ela é amor. E o amor se manifesta de diversas formas. Né? Então, a gente tem que abrir o coração para o amor. O amor é multidisciplinar, é multiforme, é multicolorido. Ele não tem uma forma definida. É claro que um caminho religioso é um caminho de nos ligar a Deus. É claro que este caminho nos ajuda muito mais a se transformar. Mais uma ciência também liga a Deus. Uma música de qualidade também liga a Deus. Uma manifestação artística de qualidade também liga a Deus. Então, todas essas manifestações do ser nos ligam a Deus quando são tratadas com sentimentos superiores. Então, esses missionários, eles estão em toda parte. É aquilo que a gente dizia aqui a semana passada, que nós espíritas, nessa encarnação atual, nós estamos nos preparando para difundir o Consolador prometido. Aí vocês dizem, então quer dizer que o Consolador prometido é a doutrina espírita? Eu diria que é a doutrina dos espíritos. É a doutrina dos espíritos, que, graças a Deus, ela está manifestada na doutrina espírita. Mas daqui a pouco ela vai estar manifestada em todas as outras escolas religiosas, com outros nomes, de outras formas, com outras bandeiras, para a gente não cair no mesmo erro do passado. O erro do sectarismo, o erro de achar que só nós somos a raça escolhida, só nós detemos a salvação, só nós conhecemos a verdade. Não! A verdade é de Deus. A verdade é do Cristo. E quando a gente estuda, a gente vê que ela se espalha de diversas formas. Então, o Consolador que João nos fala, de que Cristo nos disse que nos enviaria o Consolador, é a informação dos Espíritos. Para a gente não confundir isso apenas com a doutrina espírita. Porque nós hoje detemos essa informação porque ela está aqui. Mas quem mais tem essa informação? Pouca gente. Mas ela está acontecendo na Europa, no mundo desenvolvido, por outros caminhos. Você vai vendo a ciência chegando a evidências que nos levam a Deus. Então, nós espíritas, hoje, estamos sedimentando a informação dos espíritos dentro das nossas consciências, dos nossos espíritos, porque temos acesso a uma literatura espírita enorme, traduzida, mastigada, detalhada, para a gente aprender. Para daqui a 50 anos, 100 anos, 200 anos, a gente está encarnando por aí, na Etiópia, em Uganda, sei lá, em Bangladesh, na Polônia, não sei. Nova York, em qualquer lugar, para falar a língua de Deus, a língua dos homens. O Consolador, a doutrina dos espíritos. Então, nós espíritas temos que ter muito cuidado o que é que nós estamos fazendo com a doutrina dos espíritos. Os espíritas têm que ter muito cuidado com o que é que estão fazendo com a doutrina dos espíritos. Para a gente não se envaidecer, a gente não achar que é uma raça escolhida, porque esse erro nós já tivemos no passado muitas vezes, como judeus, como católicos, como profetetes de diversas escolas religiosas. Ou não? A história da humanidade nos mostra isso. E quando a gente desencarna, a gente se decepciona. Porque não é o que diz da boca para fora que salva o homem. É o que está dentro do coração.
É o que está dentro do coração que nos transforma. Então, o que está dentro do coração é o que Jesus plantar. É a boa semente que a gente vai colocando nos nossos corações. Então, hoje nós temos casa espírita abundante, literatura espírita abundante, monitores abundantes, obras nas redes sociais abundantes. Então, nós temos muita informação. O que é que nós, espíritas, estamos fazendo com essa informação? Precisamos transformar as nossas vidas moralmente para sedimentar essas informações nos nossos corações. Não é para essa encarnação. É uma preparação. É para o que virá. Porque a gente vai falar daquilo que a gente tem na hora que a gente precisa. Estão entendendo? Então, esse é o processo pedagógico. Nós somos esses discípulos do Cristo que estamos hoje aprendendo. Estamos matriculados num curso de aprendizagem, seja na caridade, seja na tribuna, na reunião mediúnica, no exercício da família, renunciando, amando, perdoando, entendendo a moral do Cristo. Porque esse é o caminho que todos nós devemos perseguir. E tenhamos muito cuidado para a gente não se envaidecer disso. A gente não achar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tu és nada, rapaz. Quem é Cristo? E Cristo escolheu milhões de missionários para exemplificar e exercitar o seu caminhar, não é? Mas tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter muito cuidado. Chico era um espírito, porque a gente um dia vai ter notícia quem é Chico Xavier. Porque é isso que a gente está dizendo aqui, Carlos Henrique, que nós brasileiros, espíritas brasileiros, temos o privilégio de estar matriculados, aprendendo a doutrina dos espíritos. Só foi possível por causa de Chico Xavier. Por causa de Peixotinho, por causa de tantos outros médiuns que vieram dar testemunho da doutrina dos espíritos. Está entendendo, gente? E a doutrina dos espíritos é Deus, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, transformação moral. Ponto. Ponto. Se a gente não entender e não internalizar isso, a gente não entendeu nada. Amanhã a gente vai estar falando de tudo isso em outra escola religiosa. É como a gente estava dizendo aqui hoje. Hoje a gente estuda, é apaixonado, é um visionário de um espírito chamado Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico Xavier. Dizem as fofocas espirituais que Emmanuel está reencarnado no Brasil. E que hoje deve ter 22, 23, 24 anos, por aí. E quem sabe se ele vai ser espírita? Ele, por certo, vai ter a doutrina dos espíritos e do Cristo dentro de si. Agora, onde ele vai exercitar esse conteúdo, a gente não sabe. Pode ser que ele já esteja exercitando na medicina, na filosofia, em outra escola religiosa. Estão entendendo, gente? Como o conceito é maior, é mais amplo, é mais bonito, é mais plural, é mais agregador, é mais irmão, é mais solidário, porque Jesus é isso. Oi, meu irmão. Vejo aqui dentro, né? Mas aí, às vezes, eu vejo uma atitude que eu vejo minha criatura se diz espírita, né? Então, assim, não estou criticando, mas assim, eu acho que é o mais difícil de todos que você citou ali, não é? É sim a transformação moral, porque você pode se dizer espírita, mas você precisa, antes de qualquer coisa, de uma transformação moral. Você tem razão, Rita. Você sabe por que é o mais difícil?
Sabe por que é o mais difícil? Porque é a matéria mais repetida. Porque se você for olhar a essência de todas as escolas religiosas, o que é que está implícito? Transformação moral. O que é que o católico quer? Transformação moral. O que é que o protestante reformista quer? Transformação moral. O que é que o budista quer? Transformação moral. O taoísta, o hinduísta, o shintoísta, todos eles querem transformação moral. É a cadeira que a gente repete ao longo de muitos milênios. Porque é você com você mesmo. Dizer se ele é ateu, não consigo te dizer. Mas ele tem umas atitudes, sem dizer nada, a atitude dele é tão linda, sabe? É tão generosa. E ele não sai aí falando, não sai aí pregando, não sai aí mandando mensagenzinha, pelo perfil dele, de amor de Deus, de Cristo, mas as atitudes dele falam nisso, sabe? Rita, São Francisco de Assis. Que talvez nem ele compreenda o que é uma caridade. São Francisco de Assis disse a seus discípulos, quando estava morrendo, que eles saíssem também para pregar o Evangelho. E que, se preciso fosse, dissessem algumas palavras. Se preciso fosse, dissessem algumas palavras. Ou seja, ele conclamou os franciscanos a pregarem o amor. Através de quê? Dos atos, da sua vida. Porque a sua vida fala por você. Se preciso for, diga alguma coisa. Então não adianta eu subir aqui a uma tribuna, me revestir do encargo de professor, de Edmundo, não. Eu tenho que falar pelas minhas atitudes. As minhas atitudes é que falam de mim. Se preciso for, eu vou dizer alguma coisa. É só isso. Então, a transformação moral é um desafio, porque a gente precisa entender essa história, né? Mas vamos lá, falar um pouquinho desses evangelistas, né? Mateus, o publicano, Levi, filho de Alfeu. Daqui a pouco a gente vai ver detalhamento quem foi, escreveu um evangelho de 28 capítulos. A data provável foi mais ou menos 70 anos depois de Cristo. Foi escrito provavelmente em grego, possivelmente em aramaico também, sei lá. E aí vai. Marcos. Eu vou passar para cá primeiro. É mais detalhado. Dois dos discípulos... A gente já viu aqui que quantos foram os evangelistas? 4. Mateus, Marcos, João e Lucas. Foram os 4 evangelistas. 2 deles eram discípulos diretos do Cristo. Eram apóstolos de Jesus. Quem eram os apóstolos de Jesus? Mateus e João, o mais novinho, João evangelista. Eram os 2 discípulos diretos do Cristo. Então, eles tiveram mais familiaridade em escrever os evangelhos. E 2 deles escreveram por conviver com pessoas que conviveram com o Cristo. Quem eram? João Marcos, que transmitiu reminiscências de Pedro, apóstolo do Cristo, e Lucas, que foi um grande companheiro de Pedro e investigou e recolheu informações por via indireta. Ok? Então, Lucas e Marcos conviveram com pessoas que conviveram com o Cristo. E Mateus e João conviveram diretamente com Jesus. Né? Vamos lá. A gente sabe que outros evangelhos houveram. Muitos tentaram compor uma narração dos fatos que cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A mim também pareceu conveniente, após a curada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes.
Isso está em Lucas. O próprio Lucas disse isso. Ou seja, ele viu muitos outros textos. E depois a gente vai ver que quem selecionou esses 4 evangelistas para serem os narradores oficiais da vida de Jesus foi a Igreja Católica. A gente vai ver isso aqui, né? Como foram redigidos? Na época, como a gente estava falando aqui, não havia pontuação nem separação de palavras. As palavras, a pontuação surgiu com a imprensa no século XV. A pontuação, vírgula, ponto, ponto e vírgula, só surgiu no século XV. Os textos utilizavam apenas as letras maiúsculas do alfabeto grego. Então, a gente, quando vê, às vezes, uns enigmas que diz que o cérebro é muito poderoso, quando a gente vê uma palavrazinha cifrada e entende a palavra toda, a gente já aprendeu isso no passado faz tempo. Porque as palavras eram escritas pelas letras maiúsculas. Para economizar o quê? Papel. Não tinha papel. As pessoas escreviam em papiro. Papiro ou pele de carneiro. Tirava a pele do carneiro, limpava, lavava, botava algum produto e ficava branquinha, lisinha. E ali em cima escrevia alguma coisa. Tinha papel abundante para você escrever? Não. Então eles economizavam. Por isso que as palavras eram tudo encangadas umas nas outras e eles botavam códigos para a gente entender. Por isso que quando a gente pega as escrituras, vai ver uma imagem, aquela coisa que você não entende nada. Por quê? Porque eram cifradas, então não tinha pontuação, usavam apenas letras maiúsculas do alfabeto grego. As palavras eram redigidas com letras minúsculas e sem espaçamento. Então era aquela coisa tudo encangada, né? A colocação de espaço foi adotada a partir do século IX depois de Cristo. Espaço entre palavras, né? A organização por capítulos surgiu no Ocidente pelo cardeal inglês Hugo no século XIII. Dividia a Bíblia por capítulos, era tudo encangado, né? Você está vendo que teve várias estruturações do texto que a gente conhece hoje, né? E a subdivisão em versículos foi criação do tipógrafo parisiense Roberto Steffen no século XVI. Já foi provavelmente uma arrumação para ele publicar melhor, porque era um tipógrafo de tipografia. Então ele já foi arrumando melhor os textos para as pessoas entenderem melhor o que estava sendo escrito, sem mexer na essência. Então, por isso que a gente diz, Mateus capítulo 15, versículo de tanto a tanto. Então, foram subdivisões que a humanidade foi colocando para a gente entender melhor o sentido das coisas. Porque era uma coisa só, era tudo de carreirinha, como se diz no popular, né? Mas vamos lá. Versão autorizada. A nova tradução composta na Conferência de Hampton, em 1604, é a versão mais recente e atualizada. Foi realizada por 154 tradutores, convidados de Oxford, Cambridge e Westminster. Então, ou seja, um livro só, várias traduções autorizadas, para você ter sempre o padrão do texto que está sendo difundido, né? Ela foi dedicada ao rei James I, foi publicada em 1611, em volumes grandes. Houve uma revisão inglesa de 1885, e a versão padrão americana de 1901, e a revisada Standard Versão de 1946 a 1952. Ou seja, vocês veem que é um texto muito cuidado para que as pessoas tenham uma unidade de pensamento e que as traduções sejam autorizadas, para não ficar o samba do crioulo doido. Se você pegar uma Bíblia aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na Salamanca, é o mesmo texto que está sendo seguido. Entendeu? São as diversas traduções. Claro, claro. É a brincadeira do telefone sem fio. Você ouve uma coisa e diz outra, ouve uma coisa e diz outra, e vai, né? São as famosas traduções, né? Houve influência pessoal do escritor, aí a questão dos escritores, dos evangelistas, né? E estudos críticos e sérios afirmam que sim. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, semelhantes.
Dos 661 versículos do Evangelho de Marcos, 600 estão no Evangelho de Mateus e 350 no de Lucas. Natural, né, gente? A gente está narrando a história de um único personagem. E todos eles provavelmente beberam na mesma fonte. Então, como cada um vai narrar aquela história, é natural que a gente diga a mesma coisa. E tem versículos que são cópia. Está no Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, que é a mesma coisa. Que provavelmente alguém copiou de alguém. Né? Os Evangelhos de Mateus e Lucas têm 240 versículos em comum. Em comum, igualzinho. Os quais não constam no Evangelho de Marcos. Mateus e Lucas inseriram outro versículo segundo a interpretação própria. A gente está dizendo isso aqui, eles estão dizendo isso aqui, para a gente entender que os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas são sinóticos, são muito semelhantes, são muito parecidos, são praticamente iguais, porque narram a mesma história. O de João é diferente um pouco, mas os evangelhos são muito iguais, para a gente não achar que cada um escreveu uma história a partir da sua cabeça. Não. Eles buscaram as mesmas fontes e redigiram os evangelhos, ok? Como os escritos evangélicos foram divididos? Canônicos, os evangélicos canônicos são aqueles que fazem parte do Novo Testamento, são os 4. Mateus, Marcos, João e Lucas são os evangelhos canônicos. E apócrifos são os definidos no Concílio de Nicéia, Igreja Católica Apostólica Romana, que são manuscritos redigidos pelos discípulos, mas que não foram reconhecidos pela Igreja Católica. No Concílio de Nicéia, lá para trás, no começo da Igreja Católica, alguém fez uma comissão de algum estudioso para poder dizer o que era evangelho oficial, reconhecido pela Igreja, e o que não era. O que foi reconhecido pela Igreja são esses 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelhos canônicos. Evangelhos não reconhecidos por essa comissão da Igreja, evangelhos apócrifos. Tem. A gente vai dizer aqui, existem cerca de 112 textos apócrifos. Existem cerca de 112 textos apócrifos. 52 no Antigo Testamento e 60 no Novo Testamento. São 60 evangelhos do Novo Testamento que foram escritos por outros autores. Tem um evangelho de Tomé, tem vários evangelhos aí que são outras pessoas que escreveram. Mas a Igreja Católica, no Concílio de Nicéia, resolveu dizer, não, esse aqui não, esse aqui sim. Foi uma convenção, um tratado que se fez lá atrás e que hoje a gente seguiu com toda essa informação até hoje. Ok? Vamos lá, Evangelho segundo Marcos. Rapidamente, só por causa da hora. Atemorizado quando jovem com a intensidade da tarefa, sublima depois, vendo em Jesus o servo incansável, paradigma da fraternidade e serviço divino. As primeiras narrações escritas por volta de anos 60 a 80, depois de Cristo. Jesus desencarna no ano 33, né? Foi escrito por volta do ano 60 ao ano 80. Marcos. Quem era Marcos? João Marcos. Era sobrinho de Pedro, o apóstolo Pedro, e primo de Barnabé. Vivia em Jerusalém com seus pais. A gente vendo na história de Paulo e Estevão, a gente vê que João Marcos é citado várias vezes, porque Barnabé era muito próximo de Paulo. Provável utilização de Pedro como fonte. Olha aí, o sobrinho dele conversando com Pedro, o que foi que Jesus fez? E ele lá anotando, né? E foi fonte para Lucas e Mateus. Marcos também foi fonte para Lucas e para Mateus. Por isso que são evangelhos sinóticos, porque um foi fonte do outro, né? Apresenta pouco a evolução da doutrina cristã e escrito em estilo muito simples e de pouca precisão histórica, mostra vestígios da tradição oral, utiliza-se de palavras aramaicas, por exemplo, Boanerges, filho do trovão, né? Talita Cumi, Efeta, Aba, Eloi, Eloi, são palavras aramaicas que ele cita no seu evangelho original. Indícios de ter sido escrita em Roma, porque trata de questões sobre divórcios, palavras como centurião, e pretorion, tribunal,
designação de moeda, óbulo. São sinais de pistas de como esses evangelhos surgiram, né? Quer mostrar que Jesus é o Messias prometido e aguardado pelos judeus. Apresenta Jesus como filho de Deus, mas incompreendido e rejeitado pelo povo. Faz poucas referências aos ensinamentos, focaliza o interesse dos pagãos recém-convertidos na fé, faz poucas referências ao Antigo Testamento, destaca as várias emoções dos personagens, sendo o ponto culminante a confissão de Pedro em Cesareia, porque ele era o sobrinho de Pedro, então ele pega mais informações com Pedro, né? E a resposta do Cristo, que não declara antes ser o Messias, por causa do falso conceito de libertador temporal atribuído ao enviado de Deus. A última ceia provavelmente foi realizada em sua casa. Interessante isso, né? A última ceia pode ter sido realizada na casa de Marcos, né? Participou de trabalho missionário no Egito e morreu vítima de martírio. Mais um que também morreu sacrificada. Mateus, menosprezado funcionário público, ele era publicano, né? Coletor de impostos, atende ao aceno do novo chefe e nele passa a vislumbrar o direito supremo, o rei em nomenclatura humana, embora em nível do reino dos céus. O evangelho dele surgiu de 80 a 98 depois de Cristo, ou seja, depois do de Marcos, né? Atualmente está perdido o evangelho primitivo, o papel primitivo que foi escrito. O atual texto surgiu na Palestina, em grego. Estudiosos acreditam que o original foi escrito em aramaico e que está perdido. Ele era cobrador de impostos para o Império Romano, foi apóstolo e testemunha de vários acontecimentos e era o mais intelectual do grupo dos 12. Ele era o apóstolo Levi. Conhecedor das Escrituras, olha aí, as Escrituras que vieram antes do Cristo, fiel à tradição, escreve entre judeus para judeus. Ou seja, ele estava no meio de judeus, conhecedor das Escrituras, então ele escreve para os seus colegas e confrades, né? Defende a tese de que Jesus era o Messias previsto nas Escrituras, o filho de Davi e Abraão, aquela história da genealogia do Cristo, né? Considera Jesus como rei. Refere-se constantemente ao Antigo Testamento, porque conhece, então ele faz referência aos livros que ele conhece. Origem judaica, emprega a expressão reino dos céus em lugar de reino de Deus. Chamado homem dos discursos, pois foi quem mais citou as fontes. Fala na Universidade da Mensagem Cristã, emprega o termo Kyrios, Senhor, enquanto usa o termo mestre. Ou seja, era um intelectual, né? Lucas, mais intelectualizado, apresenta Jesus como entidade imaculada, preza pela genealogia ao pai Abraão. Lucas era médico, né, naquela época, né? Ao pai Adão, porém subtraída ao pecado pela redenção do pai criador. Surgiu mais ou menos na mesma época de Mateus, ano 80 a 98, o Evangelho de Lucas, né? Médico natural de Antioquia, a região que ele vivia, né? Onde Pedro fundou uma igreja, a igreja de Antioquia. Não foi discípulo direto do Cristo, de personalidade cativante, é escritor de grande talento e alma dedicada. No livro Paulo e Estevão, é dito que a palavra cristianismo foi criada por ele, porque ele achava que a palavra homens do caminho era muito pouca para falar dessa nova doutrina que surgia. E que a gente devia ser agora não homens do caminho, mas os cristãos, o que seguia o cristianismo. Então, ele que criou essa nomenclatura, Lucas, né? Elaborou sua obra com esforço de informação e de ordem, preocupação da clareza e de lógica, substituir termos vulgares ou banais por termos eruditos. Ou seja, cada um pega uma versão e dá uma melhorada, dá uma organizada, checa a fonte, vê como é que escreve e relata o texto, né? Apresenta Jesus como o Messias dos pobres, dos humildes, dos desprezados, dos doentes e dos pecadores. Fala em salvar o que estava perdido, da pecadora que banhou os pés do Cristo, narra sobre a ovelha perdida, o retorno do filho pródigo, a prece do publicano e do fariseu, o rico avarento e o pobre Lázaro, e mostra a necessidade das esmolas. Preocupação com a valorização das mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos. Fornece detalhes da vida familiar do mestre. Aí ele cita aqui, talvez ele tenha feito várias entrevistas com Maria, com a mãe de Jesus, porque ele visitou Maria algumas vezes em Éfeso,
E nessas visitas a Maria, ele pode ter checado muitas das passagens da vida do Cristo e corrigido algumas situações que ele narra no seu evangelho, né? Faz a genealogia do Cristo, começando por Adão. E, por último, João, o mais espiritualizado, portanto, mais próximo da essência dos ensinamentos de Jesus, tem olhos de ver no Cristo a entidade celestial, o verbo mestre mesmo de Deus, não apenas o rei e o servo, o homem sinopse da biografia terrena. Apareceu em Éfeso por volta de 98 a 110. Foi o último evangelho do que foi narrado, o evangelho de João, né? É o canal de Deus para nos fazer compreender a presença de Jesus, o verbo divino. As partes só podem ser compreendidas na sua relação com o todo. Exige atenção na leitura da obra. Na leitura do evangelho de João, exige uma certa atenção para a gente ir entendendo a concatenação das ideias. A estrutura do evangelho é espiritual e não uma histórico-narrativa, como são os outros, né? Um drama composto de um prólogo, dos atos principais e um epílogo. Proclama a necessidade de Jesus e sua filiação divina. Para ter vida é preciso ter fé em Deus, em Jesus. Mostra a forte influência dos ensinamentos dos essênios. Era uma escola filosófica que existia naquela época de Jesus, né? Ainda existe hoje. Atribui importância ao conhecimento, gnose, expresso por dualismos, luz e trevas, verdade e mentira, anjo da luz, anjo das trevas. Insiste na mística da unidade com Cristo e na necessidade do amor fraterno. Quer dar a entender o sentido da vida, dos gestos e das palavras de Jesus, sinais cujo sentido não transpareceu logo no início, mas após sua glorificação. Pois bem, meus irmãos, eu acho que ainda fala o seguinte, ressalta que muitas palavras de Jesus são dotadas de significação espiritual. Cabe ao apóstolo falar em nome de Jesus ressuscitado, recordando e ensinando aos discípulos o que Jesus lhe havia dito, conduzindo-nos à verdade completa. Mostra uma faceta da personalidade de Jesus, reforçando que Jesus é o centro de uma religião renovada em espírito e em verdade. Jesus é a palavra, o verbo, enviada por Deus à terra, e deve regressar ao Pai, uma vez cumprida sua missão, anunciar aos homens os mistérios divinos. Jesus é testemunha do que viu e ouviu junto ao Pai. Jesus é água viva, é a luz do mundo, é o bom pastor, é o caminho, a verdade e a vida. É, ao mesmo tempo, um com o Pai e um com a sua igreja na terra. Ou seja, João tinha essa relação próxima com Cristo e entendia a personalidade de Jesus com toda essa vinculação que ele tinha com o nosso mestre. É o nosso Francisco de Assis. É o nosso Francisco de Assis também, que voltou para reerguer a Igreja do Cristo, né? Segundo narrativas espirituais. Evidencia maior proximidade entre apóstolo e Jesus. O apóstolo parece presenciar os fatos, como nos relatos de Jesus com os doutores da lei, nas bodas de Caná, na subida de 562 metros até o cume do Tabor, quando está narrado, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não as compreenderam. Relata o advento do Consolador. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conhecereis, porque habitará convosco e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas quando vier o Consolador, que eu, na parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Ou seja, a verdade tem que estar presente em toda parte. Esse é o Consolador. É a notícia da verdade presente em todos os corações. Somos felizes, porque já temos disponíveis nas nossas mãos nos dias de hoje. Não é? Pois bem, meus irmãos e amigos, estamos aqui concluindo esse estudo do Evangelho de João,
A gente fica feliz porque conseguiu entender esses missionários, Mateus, Marcos, João, Lucas, que nos trouxeram a história do Cristo, que a gente possa se debruçar um pouco para estudar um pouco esse evangelho, porque, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma síntese moral de todos os ensinamentos tirados desses evangelistas, do Velho e do Novo Testamento, com a interpretação mastigada dos Espíritos e o comentário mais mastigado ainda de Kardec. Ou seja, nós temos muita informação para entender e para estudar a nossa transformação moral para começar a ser vencida. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine e vamos seguir estudando essa doutrina que tanto nos ilumina, né?